amados, vamos ficar de pé e vamos abrir o livro santo, no livro do Apocalipse, o capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo de número 7, irmãos. Hora da mensagem, edificando vidas em todos os lugares. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podeis assentar, meus amados. Meus amados, nesta noite, aprove ao Espírito Santo trazer esta palavra para nós nesta noite, para que nós possamos nos alimentar, para que nós possamos receber da parte do Senhor um alimento substancial, a palavra. E o texto está no livro da Revelação, o livro Irmã Maria de Jesus, o livro do Apocalipse, pode ser também traduzido e chamado de o livro da Revelação. É o livro que Jesus, através dele, vai nos revelar os acontecimentos. E este livro, irmãos, ele foi revelado por Jesus. Jesus estava ali, o evangelista João, numa ilha. Ele estava preso numa ilha grega. Estava cumprindo ali, pastor J. Abreu, uma pena. E a pena que João estava pagando ali era por pregar o Evangelho. Por pregar o Evangelho, João estava ali jogado numa ilha solitária, uma ilha grega. E Jesus vai receber ali um visitante mais do que ilustre. Vai receber a visita do próprio Jesus. Prima Kátia. E João vai receber a visita de Jesus. E Jesus vai mandar que ele escreva mais uma carta. E o total destas cartas, são 7 cartas. Jesus vai orientar João a escrever para 7 igrejas. Essas igrejas daquela época estavam situadas na Ásia Menor. A Ásia Menor corresponde hoje ao país Turquia. A Turquia hoje corresponde geograficamente ao local daquelas 7 cidades, aquelas 7 igrejas chamadas da Ásia Menor. E hoje nós iremos trazer aqui, sob a orientação do Espírito Santo, o estudo, a proclamação da carta à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, a 6ª carta. Depois dela, apenas mais uma carta, a igreja de Laodiceia. E Jesus, ele vai nos ensinar, através do escrito de João, vai nos trazer nesta carta grandiosos ensinamentos. E são estes ensinamentos que o Espírito Santo quer que nós aprendamos nesta noite. Coloquemos
em prática este conhecimento, estas revelações. E a carta à igreja de Filadélfia vai começar, prima Kátia, dizendo: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Aqui, meus amados, a palavra anjo está no sentido de igreja. Ela pode ser interpretada como o pastor da igreja. É tanto que nós pentecostais costumamos denominar o pastor da igreja como o anjo da igreja. Quando nós oramos pelo pastor da igreja, nós costumamos chamá-lo de o anjo da igreja. Então essa carta, Jesus disse, escreve ao anjo da igreja, ao pastor da igreja de Filadélfia. E disse, João, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, amado, Jesus aqui está demonstrando no próprio escrito e na própria fala de Jesus que é toda a autoridade de Jesus. A palavra vai dizer, o próprio Jesus que é a palavra. Jesus, ele é o verbo. Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra. Então Jesus, ele vai dizer que todo o poder me foi dado. Então todo o poder e toda a autoridade foram dadas a Jesus. Então Jesus tem todo o poder, ele tem toda a autoridade sobre toda a terra, sobre todo o universo. Então Jesus, ele é aquele que tem o poder. Ele vai dizer que a porta que ele fecha, ninguém abre, e a porta que ele abre, ninguém fecha. Então Jesus vai seguir dizendo que, no versículo 8, eu sei as tuas obras. Jesus aqui está falando, irmãos, essas cartas eu identifico como cartas para cada um de nós. Essa carta, Júlio, poderia estar sendo escrita para cada um de nós. Ela foi escrita para a igreja, mas nós somos e representamos este corpo, que é a igreja. A igreja, irmã Maria de Jesus, é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E nós fazemos parte, nós compomos exatamente este corpo chamado igreja. Então Jesus, ele vai dizer, eu sei, eu conheço as tuas obras. Jesus, amados, é o próprio Deus. Certa vez Filipe disse, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus respondeu, Filipe, por tanto tempo convivendo comigo, tu dizes, mostra-nos o Pai. Filipe, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai são um só. São um só. Jesus é Deus. Então, Jesus, ele tem os atributos de Deus. E dentre estes atributos, Jesus, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Então, esse atributo da onisciência faz com que Jesus saiba todas as coisas. Ele vai dizer, eu sei as tuas obras. Sabe, Jesus está dizendo, eu sei as tuas obras. Prima Kátia, Jesus está dizendo nessa noite, eu sei das tuas obras. Elton Júnior, Jesus está dizendo nessa noite, Elton, eu sei as tuas obras. Pastor J. Abreu, Jesus está dizendo nesta noite, eu sei as tuas obras. Jesus, irmão, sabe todas as coisas. O rei Davi, o grande rei Davi, ele vai dizer num dos seus salmos, se eu me escondo no mais profundo abismo, tu estás lá, Senhor. Se eu subo ao mais alto monte, tu estás lá. Ou seja, Jesus está em todos os lugares. Ele sabe todas as coisas. Não adianta para nós humanos pensarmos que escondemos alguma coisa de Jesus. Jesus sabe todas as coisas. Ele disse, eu sei as tuas obras. Eu sei, igreja. Eu sei as tuas obras. E Jesus, ele vai dizer, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Jesus, ele coloca diante de nós uma porta aberta. Irmãos, nós devemos procurar uma porta aberta.
Jesus, ele abre uma porta para nós. Quando nós pensamos, irmãos, que nada mais tem saída. Quantas vezes nós pensamos, eu próprio já pensei por diversas vezes, pastor J. Abreu, qual a saída? Como sair dessa situação? Como sair dessa situação dificílima, aparentemente impossível de ser resolvida? Jesus está dizendo, irmãos, está dizendo que nós devemos procurar uma porta. Nós devemos procurar a porta. E a própria palavra, irmãos, em João capítulo 10, versículo 9, Jesus vai se identificar como sendo a porta. Ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus, ele próprio se identifica como a porta, e ele disse: procurem uma porta, procurem a porta. Jesus, irmãos, é a porta, ele é a porta do livramento. Jesus é a porta da salvação. Jesus, ele é a porta do refrigério. Quantas vezes estamos atribulados com a multidão de problemas que nos cercam? Jesus, ele é a porta do refrigério. Ele é a porta da consolação. Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar-vos outro Consolador. Então Jesus, ele é o nosso Consolador. Ele é a nossa porta. Então, quando nós nos acharmos sem saída, irmãos, devemos nos lembrar que Jesus, ele é, pastor J. Abreu, a porta. Então, Jesus, ele é a porta que todos nós devemos buscar. E o texto vai seguir dizendo, ele vai seguir dizendo, tendo pouca força, ele vai dizer que aquela igreja de Filadélfia, essa igreja, irmãos, ela era uma igreja pequena. Muitas vezes eu já vi diversos pregadores pregando a respeito dessa igreja de Filadélfia e a coloca como uma igreja poderosa, uma igreja grandiosa. Não, irmãos, essa igreja era uma igreja pequena, era uma igreja que tinha poucos recursos, era uma igreja pequena, com poucos recursos, era uma igreja com poucos membros, não era uma igreja como muitos propagam, uma igreja grande, não era uma igreja grande, era pequena, uma igreja com recursos pequenos, mas era uma igreja fiel, era uma igreja que a grande característica dela era ser uma igreja fiel. Não importa, prima Cátia, o tamanho da congregação a qual nós participamos, nós nos congregamos, não importa o tamanho, não importa se é uma igreja suntuosa, uma igreja grande, uma igreja próspera, não, isso não é o mais importante. Talvez seja o menos importante o tamanho da igreja, a grandiosidade que é do templo. Certa vez Jesus estava andando com os seus discípulos e um dos discípulos disse: Senhor, tu vês aí o tamanho deste templo, olhe só a maravilha que é este templo. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, não ficará pedra sobre pedra. Então, irmãos, o que deve marcar a qualidade e a espiritualidade, a comunhão da igreja é a fidelidade. A fidelidade como nós estamos caminhando para a vida eterna, para o reino eterno. Então Jesus disse: vocês têm pouca força, igreja de Filadélfia, vocês têm pouca força, vocês são fracos espiritualmente, vocês são fracos. Mas Jesus vai ressaltar a grande qualidade dessa igreja, a grande qualidade. Jesus vai dizer na parte final do versículo 8: guardaste a minha palavra. Vocês guardaram a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, meus amados, Jesus aqui está nos dando aqui um grandioso ensinamento. Um grandioso ensinamento. Apesar de nós sermos fracos espiritualmente,
apesar disso tudo, apesar de não termos recursos, queremos muitas vezes, irmã Kátia, queremos muitas vezes investir no templo, investir para ele se tornar mais grandioso, mais belo, mais confortável, um sistema de ar-condicionado. Nós às vezes nos preocupamos tanto com isso, que nos esquecemos do maior mérito que Jesus vai ver na igreja, que é exatamente guardar a palavra. Nós devemos, como igreja, como membros dessa igreja militante, guardar a palavra. O salmista Davi vai dizer, no maior salmo da Bíblia, o Salmo 119, o salmista Davi vai dizer: guardei no meu coração, Senhor, a tua palavra, para não pecar contra ti. Então Jesus vai dizer que guardar a palavra é a principal qualidade de um crente. Guardar a palavra. Guardem a palavra. A palavra deve ser guardada dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso ser, para que nós possamos nos alimentar. Tá? O salmista também no salmo de número 1, ele vai ressaltar também que nós meditemos nesta palavra de dia e de noite. É o alimento, pastor J. Abreu, é o alimento que faz com que os nossos pés não vacilem. Por que muitas vezes nós somos inconstantes na fé? Por que muitas vezes nós tropeçamos no caminho, irmã Maria Jesus? Porque nós não guardamos a palavra, nós não nos alimentamos diariamente dessa palavra. Então nós nos tornamos crentes débeis, crentes fragilizados, fracos, que, como a palavra diz, que se desviam de um lado para o outro, porque não tem a palavra, não tem guardado a palavra no seu coração. E a consequência disso, que guardando a palavra, nós não negaremos a Jesus. Jesus disse: esses que guardarem a palavra não negarão o meu nome. Jesus não será negado por aqueles que guardam a palavra. Versículo 9, irmãos, vai dizer: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Muitas vezes, irmãos, muitas pessoas fazem parte das congregações. Muitas pessoas fazem parte das denominações religiosas. São crentes chamados crentes nominais. Pertencem a uma denominação religiosa, são batistas, são presbiterianos, são adventistas, são testemunhas de Jeová, são assembleanos, fazem parte dessas denominações, mas muitas vezes, Elton Júnior, são apenas crentes nominais, apenas estão no rol das igrejas, mas nunca guardaram a palavra de Deus. E Jesus vai dizer, ele vai criticar, mas ele vai apontar o problema. Ele vai dizer: mentem, dizem que são judeus, dizem que são evangélicos, dizem que são crentes, mas mentem. A igreja, a cristandade moderna está assim, Elton Júnior. Mentem, fingem que são crentes, mas não são, porque não estão guardando a palavra. Então, no versículo 10, Jesus vai dizer para João: como guardaste a palavra da minha paciência, como vocês tiveram perseverança, como vocês perseveraram até o fim. Aí Jesus diz: também eu te guardarei da hora da tentação. Irmãos, aqui Jesus vai relatar para João um fato mais do que especial para nós. Ele vai dizer: porque vocês perseveraram até o fim, porque vocês perseveraram até o fim, eu te guardarei da hora da tentação. O que Jesus quer dizer aqui, prima Kátia, nesse trecho desse versículo 10? Jesus vai nos guardar da hora da provação. A provação maior que virá sobre a terra, sobre a raça humana, é a grande tribulação. E Jesus está dizendo enfaticamente que ele vai nos guardar da hora da provação, da hora da tentação. Ele não vai nos guardar na hora. Da hora é se a igreja
ela fosse passar pela grande tribulação. Não, irmão. Jesus está garantindo aqui a promessa de Jesus: eu vos guardarei da hora. Ele usa a preposição da. Então Jesus irá nos guardar da hora. Nós seremos resgatados, nós seremos arrebatados. Então aqui Jesus está dizendo: vocês, igreja, que guardaram a minha palavra, que guardaram a paciência, a perseverança, vocês que perseveraram até o fim, vocês serão guardados da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A grande tribulação. Irmãos, não tem hora, não tem o minuto e o segundo para iniciar a grande tribulação. Estamos vendo, irmãos, nesses últimos dias, de sábado para cá, sábado, domingo e hoje, segunda-feira, um grande conflito está sendo travado na Terra Santa. E ali, Elton Júnior, não sabemos quais são as proporções daqueles acontecimentos. E a palavra, irmãos, vai nos advertir que nós devemos orar, nós devemos olhar para Israel. Israel, irmãos, ele é o relógio de Deus. Deus fez uma promessa para Abraão, o patriarca da fé, o patriarca do povo judeu. Deus fez uma promessa. E as promessas de Deus não podem falhar. Elas não podem falhar. Então Deus é um Deus de promessa. E suas promessas todas serão cumpridas. E ali iniciou-se um conflito que não sabemos as proporções. Ali é o povo de Deus, é o povo judeu, o povo da promessa, cercado por todos os lados, por povos de religião islã. O Islã, os muçulmanos estão ali ao derredor de Israel, a pequena nação, a pequena Sião, tão pequena, irmãos, que chega a ser menor do que o menor estado da nação brasileira. Israel é menor do que o estado de Sergipe, que é o menor estado da Federação Brasileira. Israel é menor. E aquele povo, irmãos, estão tentando tirar do povo de Deus a terra que foi comprada por Abraão. Deus deu a Abraão aquela terra. Certo que aquele povo foi levado cativo para um cativeiro, para a escravidão, e voltaram já no ano de 1948, aquele povo voltou para a sua terra, mas jamais aquelas terras deixaram de ser do povo de Deus, do povo judeu, do povo israelita, e aquele povo tem a posse legítima daquela terra, porque o dono do mundo, o dono do planeta Terra, deu ao povo judeu. E a promessa de Deus se cumpre. E Israel está ali no meio, sitiada por todos os lados. Não sabemos aonde vai desembocar todo esse conflito. Acredito eu, Elton Júnior, que estamos prestes a ver a confirmação da profecia de Ezequiel. Estamos praticamente vendo ali os primeiros movimentos da profecia do profeta Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39 de Ezequiel. Aconselho que os irmãos leiam, e leiam de novo, e leiam várias vezes a profecia contida nos capítulos 38 e 39. Ezequiel vai falar, Deus vai revelar de um acontecimento, que um líder chamado Gog, de uma terra chamada Magog, que esse homem irá invadir Israel. Ainda não é ainda o acontecimento da profecia, aí é apenas uma pequena amostra do que está vindo por aí. Talvez não tenhamos muito tempo pela frente. Esse conflito não dá sinais de recuo, não dá sinais de que ele vai
que ele vai cessar rapidamente, porque envolve profecias, envolve toda uma luta entre o império das trevas contra o império da luz. É o império das trevas que está reivindicando aquela terra. Por quê, irmãos? Porque Deus deu aquele povo. Deus deu aquela terra ao povo hebreu, ao povo judeu, ao povo israelita. E Satanás está reivindicando essa terra, porque Deus a deu para o povo israelita. Então ele está reivindicando através daquelas nações, através daqueles povos ditos muçulmanos. São estes povos que estão guerreando contra Israel. Os irmãos viram os acontecimentos, os fatos que ocorreram no sábado, na madrugada de sexta para sábado, na nossa hora brasileira, que aconteceu, o terror que foi instalado naquela nação, pessoas sendo aprisionadas, levadas cativas, pessoas foram violentadas naquela invasão, pessoas foram mortas, e aquilo ali não é nem um grão do que vai acontecer na grande invasão, na batalha de Gog, da terra de Magog. Então, irmãos, estamos vendo ali, e quando isto acontecer, é o primeiro fato que vai marcar o início da grande tribulação, porque diante de uma grande guerra, a guerra de Gog, da terra de Magog contra Israel, surgirá o cavaleiro do cavalo branco. O primeiro selo, pastor J. Abreu, será aberto e será liberado o homem do cavalo branco, o homem montado no cavalo branco. E esse homem representará uma falsa paz, uma paz temporária, uma paz que durará apenas um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio será o tempo de duração desta paz, a falsa paz, porque Jesus de fato é que é a paz. Ele disse: eu vos dou a paz, eu não a dou como o mundo a dá. Então Jesus, ele é a verdadeira paz. Tanto que o cavaleiro, mais na frente do livro do Apocalipse, será Jesus. Será aquele que terá escrito da coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse sim vai ser aquele que trará paz sobre a terra. Então, irmãos, os acontecimentos são mais do que alarmante para nós. São mais do que uma chamada de atenção para o crente, porque as profecias estão se cumprindo aos nossos olhos. Aos nossos olhos. Basta pegar um celular e acessar as redes de comunicação social, que nós vamos ver os fatos. E neste tempo, irmãos, olhemos para Israel. Não só olhar para Israel, mas também orar. A palavra diz que Deus, ele abençoará os que abençoarem Israel, mas também ele amaldiçoará aqueles que amaldiçoarem Israel. Então, orar por Israel, irmãos, é uma ordenança de Deus. É uma ordenança de Deus que devemos interceder por aquele povo, porque eles são o povo da promessa, não deixarão jamais, porque as promessas de Deus são eternas, passam de geração a geração, passam de séculos e séculos. E muitas vezes nós brasileiros não intercedemos pelo povo judeu, nós não pedimos pela paz, sabemos que essa paz não virá, mas a palavra diz: orem, intercedam por Israel, peçam por Israel, porque só aqueles que intercederem por Israel serão abençoados. Todos aqueles que ficam alheios a Israel terão problema, terão dificuldade diante do Senhor, porque o Senhor quer que nós amemos Israel. Por quê? Porque é o povo da promessa. Nós devemos diariamente olhar para os acontecimentos de Israel, porque é ali que está o relógio de Deus. O relógio de Deus está em Israel. São aqueles acontecimentos e o conhecimento da palavra, das profecias, que nos fazem entender os dias atuais, os dias que estamos vivendo, para que nós possamos nos preparar mais ainda, porque sabemos que os dias são próximos.
a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. Claro que ele não vai pisar na terra, não será aquele que todo olho verá, que aí será a segunda vinda de Jesus, que ele pisará no mesmo local que ele foi assunto aos céus. Mas eu falo, irmão, do arrebatamento que será o livramento da hora da tentação, da hora da provação. Na hora da provação, a igreja estará subindo para os céus. Aqueles que guardaram a perseverança da fé, aqueles que guardaram a palavra de Deus, estes subirão para participarem do maior evento da história da humanidade, as bodas. O momento e a festa mais esperada por todos nós. Era para nós todo dia dormirmos pensando nas bodas, acordarmos pensando nas bodas do Cordeiro, porque a palavra diz, irmãos, que nós devemos nos consolar uns aos outros, consolar uns aos outros com esta palavra. E a palavra mais consoladora do que termos o direito em Cristo, co-herdeiros com Cristo, para nós herdarmos a vida eterna. E enquanto a terra estiver aqui sendo assolada, 7 selos sendo abertos, 7 taças sendo derramadas sobre a terra, irmãos, vai morrer a 2/3 dos habitantes da terra. Durante a grande tribulação, 2/3 dos animais morrerão. As águas dos mares tornarão como sangue, matará todos os animais, todos os peixes que vivem nos mares. Os rios serão afligidos também com os flagelos das taças. Morrerão os peixes da água doce. As embarcações não poderão navegar mais, porque os mares estarão intravegáveis, não estarão apropriados para as embarcações, os navios, os barcos. E isto, irmãos, trará uma grande fome na terra. Será um período que o crente ele deve se preparar para não ficar no arrebatamento, para que ele não tenha que passar por tão grandes flagelos. E não falamos ainda das 7 trombetas, 7 selos abertos, 7 taças derramadas e 7 trombetas, cada uma trazendo flagelo e tribulação sobre a terra. É isso, irmã Maria de Jesus, que vai acontecer com aqueles que não subirem no arrebatamento. Então, nós devemos estar preparados, guardando a palavra e guardando a paciência dos santos. E no versículo 11, Jesus vai fazer uma promessa maravilhosa para nós. Uma promessa: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Irmãos, Jesus está vindo. O ser humano tem uma tendência de achar que Jesus está demorando. As 10 virgens da parábola que Jesus contou também achavam que Jesus estava demorando. O noivo estava demorando e todas dormiram. Todas dormiram. E um anjo brada no céu e diz: eis o noivo, eis o noivo. Estavam todos dormindo. Só que a metade daquelas virgens tinham azeite, tinha unção do Espírito Santo, tinha o óleo do Espírito Santo, e a palavra diz, tinham com reserva. Então o crente, Elton Júnior, deve ter a unção do Espírito Santo, deve ter o azeite do Espírito Santo com reserva. Não é só o da lamparina, não é só o da lamparina. Devemos ter a unção com reserva, para quando houver necessidade do uso dessa reserva. Então, meus amados, Jesus promete que ele vem sem demora. Lembremos, pastor J. Abreu, que para Deus 1000 anos é como um dia. 1000 anos é como um dia é como 1000 anos para Deus. Irmãos, Deus vive no tempo eterno. Jesus vive no tempo eterno. Tá? 2000 anos pode ser muito para nós, para Deus 2 dias. 2 dias para Deus, 2000 anos da subida e ascensão de Jesus para o céu, para se assentar no trono à direita do Pai. 2000 anos para nós parece muito tempo,
Nós servimos a um Deus e amamos a um Deus que Ele está acima do tempo. É um Deus que o tempo dele chama-se eternidade. Esse é o tempo de Deus, é o tempo eterno, e nós temos uma dificuldade de entender. Mas Jesus, Ele faz a promessa: eis que venho sem demora. Mas Ele vai dar uma recomendação para a igreja. Ele vai dar uma recomendação para nós: guarda o que tens. Guarda o que tens. Tá? Jesus, ele vai contar uma parábola de um homem rico, um homem que só se preocupava com as riquezas. E Jesus disse: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado. Poderíamos trocar essa frase: o que tu tens guardado. Jesus disse aqui: guarda o que tu tens. Guarda o que tu tens aprendido nas pregações da congregação. Guarda o que tu tens aprendido no nosso culto de segunda-feira. Guarda o que tu tens. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus, irmão, está nos dando aqui um grandioso ensinamento. Devemos guardar aquilo que aprendemos. Nós não podemos ouvir a palavra e a palavra não ser fixada nos nossos corações. Isso pode acontecer, irmãos. O inimigo, a palavra vai dizer, quando Jesus fala da parábola do semeador, ele vai dizer que aquela semente lançada à beira do caminho, vieram as aves ali representando Satanás. Vieram as aves e a comeram. Satanás arranca, prima Cátia, a palavra dos nossos ouvidos. Ela nem entra nos nossos ouvidos, nem no nosso coração. Ele arranca a palavra. Então Jesus vai dizer: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa, irmãos, aqui representando a premiação daqueles que vencerem. Paulo vai dizer a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então Paulo, ele vai finalizar esse versículo a Timóteo dizendo: guardei a fé. O crente, irmãos, deve guardar o que ele tem, guardar a palavra que foi dada a ele. Nós temos que guardar. Por isso Davi vai dizer: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração. A melhor coisa que Davi fez, a melhor coisa, guardar a palavra no melhor lugar dele. Aonde o melhor lugar de Davi? O coração. Onde ele disse: guardei a melhor coisa, Senhor. Ele não guardou ouro, ele não guardou a prata, não guardou moedas de ouro. Ele disse: eu guardei a melhor coisa, guardei a palavra no melhor lugar. Aonde o melhor lugar? No meu coração, nos vossos corações. Então nós devemos guardar para que ninguém nos tire da premiação, para que ninguém tire a nossa coroa, porque quando nós não temos o pleno conhecimento e a vivência da palavra, nós somos levados, a palavra diz, por ventos de doutrina. Qualquer doutrina que falam para nós, ela encontra abrigo em nossos corações, porque nós não conhecemos a palavra. Osés vai dizer no capítulo 4, versículo 6, que o meu povo está se perdendo, porque lhe falta o conhecimento. Está faltando o conhecimento da palavra. Os crentes não conhecem mais a palavra. Os crentes hoje, irmãos, são verdadeiros analfabetos, na sua grande maioria. Não conhecem a palavra. Se alguém for falar sobre a palavra, debater, passam vergonha, porque não tem conhecimento escriturístico, não tem conhecimento da palavra. Eles não guardam, eles não meditam nela de dia e de noite, eles não examinam a palavra. Jesus vai dizer: examinai, pois, as escrituras, examinem, porque julgaste nelas a vida eterna. Então lá está a vida eterna, é neste livro, é no livro santo, e nós temos que guardar esta palavra, meus amados. E Jesus vai dizer no versículo 12: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus
E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, irmãos, nós iremos habitar este planeta. Irmãos, há cerca de talvez 8 anos atrás, eu tive um sonho de revelação. Eu sonhei com a Nova Jerusalém. Não fui dormir pensando no assunto, mas Deus me deu uma revelação, e na revelação eu via um planeta se aproximando da Terra, totalmente diferente da Terra. Era uma visão tremenda, e naquela visão havia um homem próximo de mim que indagava: o que é aquilo? Eu dizia: é a Nova Jerusalém. No sonho eu vi a Nova Jerusalém se aproximando da terra, e não me causou espanto, pelo contrário, me causou uma grande alegria, porque eu estava vendo o cumprimento da promessa de Deus. Então, irmãos, nós iremos morar numa nova terra, um novo planeta, um planeta chamado a Nova Jerusalém. E lá Jesus disse que nós teremos um novo nome. Não será Maria de Jesus, não será Kátia, não será Elton, nem José Abreu. Lá nós teremos um novo nome, seremos chamados por um novo nome, porque eis que tudo se fez novo, e nós seremos nova criatura. Nós seremos nova criatura, e nós teremos um novo nome naquela cidade. Irmãos, quando encerrar o tempo das bodas do Cordeiro, os irmãos sabem, são 7 anos apenas. Nós não iremos morar no céu mais do que 7 anos. O tempo do céu, 7 anos. As bodas. Lá no céu, bodas. Na terra, grande tribulação. E depois desse tempo de 7 anos, a igreja irá morar na Nova Jerusalém. É lá que é a terra da igreja. E Apocalipse vai dizer nos seus últimos capítulos: aquele planeta descerá ataviado como noiva para o noivo. Irmãos, há pessoas que negam isso, que esse planeta, ele não tem a igreja dentro. Irmãos, eu nunca vi um planeta ser ataviado para o noivo, eu nunca vi. Eu sei que o que tem dentro do planeta é que vai descer ataviado como noiva para o noivo. Então, nós, os salvos, a igreja, após a grande tribulação, habitaremos nesse planeta chamado Nova Jerusalém. E no final do milênio, esse planeta descerá ataviado como noiva, segundo o livro do Apocalipse, com a igreja que é a noiva do Cordeiro, pronta para o noivo. E aí iremos habitar com o Senhor, iremos viver tabernáculo. Irmãos, tabernáculo, Deus habitando com os homens. O Deus Jesus, o Deus, o Filho de Deus, irá habitar conosco. Por quê, irmãos? Porque Jesus se encarnou de uma vez por todas. Há pessoas achando que quem subiu aos céus foi um Jesus Espírito. Foi um Jesus. Não, irmãos. Quem subiu aos céus foi o homem Jesus. O homem que se encarnou no ventre de Maria, sob o poder do Espírito Santo. É ele que subiu. E quem está sentado à direita do Pai é o homem Jesus. Mas esse homem Jesus, ao mesmo tempo que ele é 100% homem, ele é 100% Deus. E ele jamais irá desencarnar. Será carne. Ele terá carne o tempo todo, para todo sempre. E é esse Deus que vai tabernacular, vai viver juntamente conosco nessa grande cidade chamada Nova Jerusalém. Então, meus amados, e o versículo 13 vai encerrar aqui a carta, dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos? Maria de Jesus, a senhora tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito está dizendo hoje à noite, irmã Kátia, para nós. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem entendimento, entenda o que Jesus e o Espírito Santo estão nos dizendo nessa noite.
Irmãos, que o Senhor Deus o Pai, Pastor J. Abreu, que o Senhor Jesus, o Deus Jesus, e que o Espírito Santo, Pastor J. Abreu, possa fixar essa palavra nos nossos corações nesta noite, e que, compreendendo o que a Escritura quer nos dizer nesta noite, nós possamos caminhar firmes. Paulo disse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide, examinai as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna. Que o Senhor Deus nos abençoe nesta noite. O Senhor Jesus e o Senhor Espírito Santo nos encha de graça, nos encha de conhecimento, para que nós não percamos a nossa coroa, a vida eterna, na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Amém.